Ana, Andrei, Arthur. Eu tô aqui, prof. Bernardo. Hello. Vão abrindo a câmera, tá? Tá muita gente com câmera fechada. Aliás, todo mundo menos 1, 2. Todo mundo abre a câmera. Já. Eu só vou botar a presença. A minha tá demorando para ligar. Oi? A minha câmera tá demorando para ligar. Então já deixa ela ligada agora. Tânia, já vi, Arthur. Andrei, abre a tua. Noah, onde estás? Davi, Eduardo, Evelyn, Fabiola, Graziele, Helena, tá ali, Helena. Tô aqui, prof. Mas eu quero ver vocês todos. Gente, vocês têm que deixar a câmera aberta, vocês já sabem. Então, já que vocês não vão deixar a aula inteira, pelo menos na hora da chamada, todo mundo abre, eu vejo todo mundo ali. Daqui a pouco, quando eu pedir de novo, todo mundo abre, tá? Para não ficar dormindo, olha ali o Noah com uma preguiça. Prof, a minha quebrou. Agora foi. Uhum. Andrei, a tua? Eduardo, Henrique, Helena, Fabiola. Ô, prof, sempre quando eu ligo minha câmera, eu sempre caio. Fabiola, como tu está usando o celular, enquanto está sem luz, desliga a câmera. Não, prof, acabou de voltar a luz. Agora eu já tô com então o computador de volta. Tá. Senão tu podia gastar muito do celular e não se sabe quanto tempo vai demorar, né? Davi? Davi, a câmera. Isabela Florencio. Isabela Medeiros. Pedro Blom, Pedro Santana, Sofia, Yuri, Júlia Luiza e João Pedro. Abram a câmera. Sim, eu sei que está aqui, mas eu quero ver a câmera de vocês, a cara de vocês. E os ombros. E a mão, assim. Aí, Pedro. Pedro Blom. Júlia Luiza, tô vendo. Andrei, tua câmera. Oi, professor, isso aqui, eu vou abrir. Bela, queres apresentar agora? Isabela? Tá me ouvindo, Isabela? Quer apresentar agora a tua linha do tempo? Isabela, faz assim se tu tá me ouvindo. Helena, tu vai continuar enquanto eu não sei se ela vai apresentar. Deixa eu só lembrar de duas coisinhas. Quando se diz há tanto tempo atrás, esse A é com H, né? H. E esse A com H significa tempo passado. Então, quando eu digo há 3 anos, significa 3 anos passados. Então, não precisa repetir a ideia com a outra palavra atrás. Então, tudo começou há 3 anos. Ou, tudo começou 3 anos atrás. Entenderam? Não precisa botar há 3 anos atrás, porque dá a ideia 2 vezes de que há um tempo passado. Entenderam? Henrique, me diz o que tu entendeste.
Tinha ido da minha mãe, prof. Calma aí, já volto. Não. Peraí, um minutinho só. É que eu quero te dizer só que com essa dança, com isso tudo, enquanto eu tô explicando um negócio, vai ser difícil de entender. Pode ajudar ela e volta rápido. Tá? Entenderam essa ideia? Pedro Blom, entendeu? Sim. Vai. Resume o que tu entendeste. Pedro. Acho que ele tá escrevendo, prof. Não, mas ele tem microfone. Isso. Fala, Pedro. Pedro Blom? Acho que tá com problema no fone. Tá. Helena, queres continuar? Ah, e outra coisinha. Ele tinha descobrido, ela tinha descobrido, não, ela tinha. Como é que se diz? Descoberto. O particípio dos verbos com ir, como descobrir, seria com ido, né? Que nem beber, bebido. Comer, comido. Então, parece que descobrir... Abrir não dá para falar aberto e abrido? Alguns verbos dá para fazer os dois jeitos, mas não dá para dizer tinha descobrido, tá? Por exemplo, eu posso dizer assim, existe o verbo acendido e existe o verbo aceso. Os dois particípios são certos. Então, se eu disser, se eu tivesse acendido a lâmpada, ela estaria acesa. Então, depois a gente vai ver que existem alguns verbos que se chamam abundantes, desculpa, que se chamam abundantes, que tem dois particípios, aberto e abrido, benzido e bento, tá? Mas no caso do descoberto, ele vai ter só esse irregular. Ela tinha descoberto que estava grávida, tá? Oi, João Pedro, que bom te ver. Já vou anotar aqui que tu estás de câmera ligada. Vai, Helena. Tá, é o Marco te falando de novo. Eu tinha acabado meu banho, separado tudo que eu precisava, a chave do carro, o barbeador do Derek e meu telefone. E uma roupa extra, caso eu tivesse que ficar muito tempo no hospital. Foi naquele momento que eu lembrei que hoje faziam 5 anos da morte da minha irmã. Eu sentia a falta dela, a cada segundo da minha vida. Até hoje não consegui andar de trem. Eu entrei no carro, o pressentimento ruim aumentou. Comecei a me preocupar com isso, mas ainda não era algo que estava na minha cabeça 100%. Liguei o motor e fui. Decidi pegar um atalho. Era o lugar favorito da Ali quando estava viva. Tinha um trilho onde passava um trem. O trem passava daqui 7 minutos. Quando eu passei por ali, vi um borrão no trilho. Decidi parar o carro para ver o que era. Enxerguei um trem vindo lá no fundo. Pera, tá com eco, eu acho. Eu me perdi, peraí. Decidi parar o carro para ver o que era. Enxerguei um trem vindo lá no fundo. Ele se aproximava cada vez mais do borrão. Meus olhos, com o tempo, decifraram aquele borrão. Era uma mulher mediana e bonita. Tinha os cabelos castanhos e brilhosos. Lembrava muito Alex e a Ali. Mas a Ali estava morta e Alex no hospital. Mesmo assim, me aproximei, visando salvar a mulher. Havia também outra silhueta que me parecia muito um garoto. Ele parecia vestido de preto e aparentava uns 14 anos. Foi quando o trem se aproximou muito. Foi muito rápido. Só vi a mulher empurrando o garoto e 1 milésimo depois, a mulher sendo atropelada e esmagada pelo trem. Com o grito, eu percebi que aquela mulher não só lembrava Alex, era Alex. Nesse momento não pensei em nada, simplesmente comecei a chorar desesperadamente. Me joguei no chão. O menino tinha sido empurrado dos trilhos pela Alex. O menino que tinha sido empurrado pelos trilhos ligou para a emergência e explicou a situação. Reconheci a voz de quem atendeu. Era um do Grace Sloan, o hospital onde eu trabalhava. Depois de ficar deitado no chão, chorando por uns 3 minutos, decidi me aproximar para ver se ela ainda estava viva. Eu estava em choque, tremendo de novo. Tremendo. De novo, o trem. A mesma coisa que havia tirado a minha irmãzinha mais nova.
Eu a amava muito. Eu cuidei dela praticamente sozinho. Foram anos difíceis. Minha mãe tinha problemas com drogas, meu pai com bebidas. Quem realmente cuidava da gente e quem nos ensinou as coisas que uma mãe deveria ensinar foi a senhora Shepard, mãe do Derek. Pela primeira vez na minha vida, em frente aos trilhos de Seattle com Alex aos meus braços, senti vontade de morrer, desaparecer da face da terra. Mas por algum motivo eu ainda tinha esperança que o Lex voltaria para mim. A ambulância chegou. Eu segurava a mão dela. Ela estava com o pulso fraco. Tiraram ela de mim, mas eu tinha fé que iriam devolvê-la. O garoto estava sozinho. Fui até ele perguntar o que havia acontecido. Ele me contou. Decidi levá-lo ao hospital comigo. Ele se sentia grato pela Alex. Descobri que recentemente perdeu o pai e estava morando num abrigo ali perto, já que sua mãe havia os abandonado quando ele nasceu. Chegamos no hospital. Eu estava com a blusa ensanguentada pela Alex. Muito nervoso. Quando eu cheguei lá, Derek me esperava. Sabia como eu estava me sentindo. Afinal, era meu melhor amigo. Derek também fazia companhia a Mary, que chorava muito pela situação da irmã. Derek a confortava. Se fosse Lex no lugar da Meredith, eu também faria o mesmo. Abraçaria e confortaria. Ao pensar nisso, eu me senti muito mal. Não havia tomado café da manhã. Virei para o lado e vomitei no chão mesmo. Eu já não tinha energia para nada. Eu estava prestes a perder a mulher da minha vida. E era culpa minha. Eu não sabia o que fazer. Meu coração estava saindo pela minha boca. Se eu pudesse ter feito tudo de novo, eu com certeza faria. E faria muito diferente. Cada vez mais eu ficava nervoso. Olhava para a porta do corredor da sala de cirurgia, esperando que os médicos encarregados dela saíssem dali e me dessem a notícia de que Alex estava viva. De repente, saiu uma obstetra de lá, mas eu sabia que não tinha nada a ver com Alex. Afinal, ela não estava grávida. A médica vinha em minha direção. Estranhei. Era comigo mesmo que ela queria falar. Me falou que o meu bebê tinha morrido e que ela sentia muito. Eu não sabia de bebê nenhum, mas me senti muito mal, porque sabia que Lex se sentiria muito ao saber disso. E eu não sabia se ela viveria. Passaram-se 5 horas. O menino continuava ali sentado, esperando pelas notícias comigo. Meredith e Derek também. A angústia cada vez mais tomava meu peito. Não sabia se eu conseguiria continuar e aguentar essa barra sem Lex. Já estava perdendo esperanças. A vida já não fazia mais tanto sentido quanto antes. Eu morria por dentro. Não havia comido, havia bebido um café que Derek tinha trazido para mim. Eu estava olhando o corredor, esperando pelas más notícias, até que saíram a Young e o Dr. Hunt, que estavam cuidando do caso da Alex. Eles estavam com a cara meio estranha. Eu esperava as más notícias. Porém, para minha surpresa, eles abriram um sorriso e falaram: conseguimos, salvamos ela. Desabei a chorar mais uma vez. Tudo que eu queria era Alex em meus braços, fazer ela se sentir segura e falar para ela o quanto a amo. Agora, daqui uns dias, eu poderia fazer isso. Cheguei no quarto dela. Ela estava desacordada. Peguei sua mão, botei sobre a minha, com o maior cuidado do mundo, e falei que ficaria tudo bem. Atrás de mim veio o garoto, ele que pediu para falar com ela sós. Respeitei o espaço dele. Depois voltei durante a noite. Ela acordou. Chamou por mim. Por sorte, estava ali. Chamei os médicos, disseram que ela estava bem. Me senti muito bem nesse momento. Sorri. Foi um dos sorrisos mais sinceros que eu já dei. Foi algo extremamente satisfatório. Minha esperança havia voltado. Tinha planos com ela que podiam ser executados logo que ela saísse. E iam. Quando acordou, perguntou se o menino estava bem. Perguntou também do bebê e se desculpou por não ter contado. Essas desculpas quebraram meu coração, pois ela não deveria se desculpar. A culpa não era dela. Fala que quem deveria se desculpar era eu, pois não levei ao hospital aquele dia. Poderíamos ter salvado o garoto e saído dali sãos e salvos. Mas por futilidade minha, a mulher da minha vida quase morria na minha frente. Nesse momento ela chorou, disse que não era necessário as desculpas e que ninguém tinha culpa. Isso me confortou. Ela me deu espaço na cama, deitei ao seu lado, coloquei sobre meus braços e dormimos. Não queria ela fora deles nunca mais. Essa cena se repetiu nos próximos 2 dias. Depois desses 2 dias, finalmente pudemos ir para casa. Foi gratificante. Foram 2 meses difíceis da recuperação física e mental dela, mas agora, nesse momento que escrevo isso, está tudo bem. Casamos, adotamos o garoto do trem, legalmente. Hoje ele vive mais feliz do que nunca conosco. Lex está grávida de novo. Ganhamos afilhados, filhos da Meredith e do Derek, e ainda não superamos tudo o que aconteceu. Traumas duram para sempre, mas acho que isso só fortaleceu o nosso amor. Sou muito grato por tudo que vivemos até hoje, que venham muito mais. A professora está montada. Eu sei. Helena, tu fizeste o texto em quantas vezes, assim? Todo de uma vez só? Sim. Uhum. E tu não tem vontade de continuar com os personagens em outras histórias? Porque pode ir guardando, né?
Ai, não, muito não tenho pra. Tem alguns autores e alguns alunos que usam os mesmos personagens em várias histórias, porque daí eles vão consolidando o perfil daquela pessoa, daquele personagem, e facilita. Quem é Ana Cláudia mesmo? Quem é que entra com o nome de Ana Cláudia? É o Noah, eu acho. Ah, não. Tá. Então, quem é que vai avaliar? Eu João posso, Pedro. prof. Ah, tá. Depois João. Eu gosto desse tipo de história, então eu gostei e foi bem escrita e demorou muito tempo porque a gente fez juntas, assim, cada um a sua, né? Daí ela demorou 2 anos pra fazer, mas eu gostei. Como é que vocês fizeram juntas? O que significa Assim, a fazer gente juntas? tava em ligação, mas cada um fez a sua. Ah, entendi. De qualquer coisa a gente perguntava assim, gente, vocês acham mais legal o quê? Ele morrer ou ele, tipo, da Ana Clara, ela falou que ela perguntou, vocês querem uma história triste ou uma história legal? Porque elas não deixaram. Entendi. Na história da Helena vão acontecendo muitas tragédias, mas não sei se alguém escolheu que o fim ia ser feliz, dando tudo certo, né? Superando, apesar de que o Quando chegou trauma no vai. fim, eu e a Evelyn a gente não aguentava mais. A gente já tava fazendo outra coisa. A gente já Pois tinha é, vivido, elas sabe, me 50 abandonaram. anos. Ah, entendi. A gente tinha feito tarefa de inglês, 2 de artes, a Helena ainda estava no texto. Sim, é porque está bem longo, né? Bem desenvolvido. Muito bem. Algumas coisas, quando for, talvez na hora de reler agora, Helena, tenhas percebido que alguns verbos, principalmente, se repetem, né? Digamos, ele não ia descobrir, não sei o que descobrir, não sei o que não. Então, na hora de fazer a leitura oral, às vezes a gente percebe que uma palavra se repete e daí dá para tentar substituir ou juntar, em vez de 3 vezes aquela palavra, juntar 2 orações numa mesma. Como teve uma hora que ela não havia bebido nada e não havia comido nada, e aí daqui a pouco tu botaste tinha feito para não repetir o havia. O havia comido, havia bebido, é o verbo no tempo pretérito mais que perfeito. E lembram no ano passado que eu disse, quando é que se usa o mais que perfeito? Quando eu estou contando uma coisa que já aconteceu, e dentro daquela história aconteceu outra coisa anterior. E aqui, né, no caso desse trecho da Helena, que a personagem não havia comido e não havia, mas havia, como é que era, Helena? Ela não havia bebido Não, nada, ele mas... tinha bebido, mas ele. Não, não tinha comido, mas ele tinha bebido. Tá, então, o que dá para usar? Em vez de usar esse pretérito composto com 2 palavras, que aí fica repetido havia, dá para usar o pretérito mais que perfeito, bebera, comera, um dos dois, né? Ela não havia bebido, mas já comera não sei o quê, por exemplo. Que aí essa palavra não se repete. É um uso que vocês não costumam fazer, né, desse tempo fora, né? Vocês estão acostumados a ler isso nos livros, mas não usam na redação. Aqui seria um caso em que a Helena poderia usar, tá? O pretérito mais perfeito. Entenderam? Não está errado do jeito que ela fez, mas ela já poderia usar para evitar a repetição daquele auxiliar. Havia isso, havia aquilo. Tá? Gostei muito. Não é fácil ler sem os acentos e tudo isso, né, Helena? Ou esse aí já está corrigido? Não, ainda não. Como é o nome do padrasto? O meu padrasto? É, É Valdir. porque em seguidamente ele te ajuda em muitas coisas, né? De tarefa. Sim. É Tá que, tipo, bem. ele é jornalista, né? Aí ele tá fazendo um negócio que é correção de uns textos de um museu lá. E aí. Sim, porque daí tu bota uma dedicatória para ele.
quando tiver um livro. Aham. Legal, porque eu vejo que seguindo tu diz, meu padrasto vai me ajudar nisso, meu padrasto quando é gramática, né? Seguindo tu pergunta para ele. Muito bom. Vamos lá? Agora, nós vamos usar o por trás da história do Golem, que nós não lemos, nós lemos o Golem, mas não o por trás da história, que é na página 68. Peguem. Esse aqui, ó, Fabiola. Vocês lembram da história do Golem? É aquele da religião? É. Aquele mesmo. E aqui, nessa ilustração, em alguns livros, ali no mapa, o que aparece? Aquele mapa de onde? De onde é esse mapa? Vejam, nessa segunda página aqui, Ali tá aparece. escrito República Tcheca. Isso, República Tcheca. Aqui aparece o mapa mundi, né? Como se fosse uma parte aí. E aparece a Qual é a Europa. página, prof? Hã? Qual é a página? 68. Tá? E aquele pontinho vermelho ali, ó, que tem aqui, que é a República Tcheca, que vai aparecer ampliado do lado de cá. Em alguns livros mais antigos, está faltando uma letra ali, tcheca, que é o T, depois tem o C. Em muitos está escrito teca, com TH. O meu tá assim. Tá? Então, quem tiver sem o C, quem estiver sem o C, arruma. Tcheca. Não, mas o meu não tá arrumado também. É porque quem pegou livro usado, que nem esse aqui, é um livro usado, ó, já tá arrumado. A pessoa escreveu aqui, ó, tcheca. Tá? E a capital é? Praga. Praga. Tá? Que é uma cidade que chamam de Museu ao Céu Aberto, Eu porque... já tive uma professora que era de lá. É mesmo? Uhum. Professora de quê? Inglês. De inglês. Aham. Tá? Ela mostrou o lugar, fotos para vocês? Não, ela só falou que era de lá e aí ela veio dar aula aqui no Brasil de inglês. Uhum. Eu não sei se a língua deles, tipo, o principal é inglês, mas eu acho que deve ser. Oi? Eu não sei se a língua principal deles é inglês, mas eu acho que deve ser. Não sei. É a segunda língua. Tá? Fala tcheco. Meu pai quer visitar um desses lugares, não sei se é a República Tcheca, mas é um lugar ali perto, que tem uma fonte a céu aberto, que é uma fonte de cerveja, meu pai quer visitar. Pode ser que seja ali. Antigamente era junto com a Eslováquia, formava um país que era a Tchecoslováquia. Depois eles separaram. E então essa capital, muitas coisas são mesmo assim, a gente pode visitar sem pagar, não é museu, não é só museu. Toda a cidade é muito linda e muito antiga. Mas então, essa história acontece lá, a do Golem, né? João Pedro, pode começar a ler para nós na página combinada? 68. Eu vou escrever até a página. Vai. João Pedro? Tá ouvindo? Oi? Sim, muito bem, pode falar. A blasfêmia contra leis consideradas sagradas e suas consequências desastrosas estão representadas em muitas mitologias como um dos maiores horrores da humanidade. Na maior parte, são leis que definem, ora, os limites do homem em respeito às atribuições e privilégios dos deuses, ora, costumes sociais. O que quer dizer esse ora?
Às vezes, tipo, às Às vezes vezes, ela significa isso, às vezes outra coisa. Isso, muito bem. Ora, essas leis definem os limites do homem, ora, elas definem costumes sociais. Muito bem. Continua, deixa eu ver quem é um Bob Esponja aqui. Pedro Blom. Oi, que tem. Vai, Pedro. Vai o que, prof? Continua. Abre a tua câmera. E continua a leitura. Prof, eu tô perdidaço aqui. Tá travando aqui, tá tudo dando errado hoje. Por favor, pode me pular aqui, pode descontar minha nota. Pedro. Vai, Júlia Luísa. Níqua. Júlia Luísa. Júlia, quem não tem o livro tem que fazer, tem que providenciar. Arthur. Eu. Vai. Eu tinha ido no banheiro, prof. O que é pra fazer? Ah, meu Deus. Pessoal. Vai, Daniel. Daniel? Eu estou anotando quem vai ler. Andrei? Andrei? Eu posso ler, prof. Vai, Ken. Ali entre as blasfêmias, né? Isso, e o Andrei, se liga aí que na continuação tu vai ler depois do Ken. Entre as blasfêmias que mais atiçaram a imaginação e renderam histórias está sem dúvida a tentativa do homem de, à imagem e semelhança dos deuses, criar a vida. Essa é a origem de um dos mais famosos monstros modernos, Frankenstein, do livro escrito por Mary Shelley em 1818. Até aí. Vejam, a tentativa do homem de quê? As histórias. De criar uma imagem semelhante aos deuses. Tenta descobrir qual é a tentativa do homem. O que o homem tenta com essas histórias? Vejam, essa frase que o Kian leu, que diz assim, ó, entre as blasfêmias que mais atiçaram a imaginação e renderam histórias, está, sem dúvida, a tentativa do homem de, muito bem, Grazi, a imagem e semelhança dos deuses criar a vida. O que o homem estava tentando fazer nesse pecado, nessa blasfêmia? Evelyn? Eduardo? Noah? Oi, Evelyn. Responde. Pode repetir a pergunta? Não. Gente, olha só. Nós estamos lendo, todo mundo deve estar com o livro na mão, ler e acompanhar. É só 3 parágrafos. Nós vamos ler 3 parágrafos e discutir. Até agora, teve o João Pedro, o Kian. O que está acontecendo? Todos os outros que eu chamei, ou não têm o livro, ou não sabem onde estão, ou querem que eu repita a pergunta. Vocês estão entendendo? Nós vamos fazer uma atividade, todo mundo tem que estar, é como se fosse em aula, todo mundo com o livro na mão, lendo, acompanhando a leitura do colega. Digamos que dê uma falha no som do colega na minha conexão. Eu estou com o livro na frente, eu vou lendo.
Entenderam? Grazi, tu também estava prestando atenção, respondeu bem certinho. Tá? A pergunta é a seguinte, a frase está cortada. Diz assim, que entre as blasfêmias, ou seja, essas coisas que são contra as leis sagradas que as pessoas fazem, e uma que sempre atiçou a curiosidade humana, foi essa da tentativa de criar vida como se fosse quê? Como se o homem que está criando vida fosse quem? João Gabriel. João Gabriel? João Pedro? Ele disse que pode, mas não estou tentando se desmontar, porque o computador é meio difícil, fica meio bugado mesmo. É tipo, ser como um Deus, criar a vida. Muito bem. Como se fosse um Deus. Está escrito isso nessa frase, ó. Tá aqui, ó. Entre as blasfêmias que mais atiçaram a imaginação e renderam histórias, como a do Golem, está, sem dúvida, a tentativa do homem de, vírgula. Agora é como se fosse um parênteses. Criar a vida. Está depois do parênteses. Tentativa de criar a vida. Como se fosse um Deus. Está ali no meio, ó. A imagem e semelhança dos deuses. Ou seja, como se ele fosse um Deus, ele tenta criar a vida. Tá? Entenderam agora essa frase? A Grazi já tinha entendido, o João Pedro também tinha tentado falar, eu pedi para dar chance de outros colegas. Deixa eu ver quem é esse mano aqui. Henrique, lê para nós. A próxima? Vai, abre a câmera. No último parágrafo, né? Não. Na continuação dessa frase que eu tô lendo, já li 5 vezes. Tá. É essa a origem de um dos famosos monstros modernos, Frankenstein, do livro escrito por Mary Shelley em 1818. Horrorizado diante das atrocidades cometidas por sua criatura, feita a partir de membros roubados de cadáveres, o cientista que criou diz no capítulo 4, aprenda comigo, se não pelos meus ensinamentos. Ao menos pelo meu exemplo, como é perigoso adquirir conhecimento. Deu, muito bem. Então, o que o personagem do livro da Mary Shelley, o cientista, né, que se chama Dr. Victor Frankenstein, o que ele diz? O que ele quer ensinar? Eduardo. Não sei, se o homem não pode criar vida, algum tipo. Sim, é sobre isso. Mas ele generaliza um pouco mais. Deixa eu ver quem é esse bichinho aqui. Isabela Florencio. Eu vou escolhendo pelos bichinhos de vocês, já que vocês não têm cara. Com a câmera desligada, eu vou escolhendo esse bichinho azul, essa bonequinha de toquinha. Vai, bonequinha de toquinha, Grazi. O que o cientista queria ensinar? Grazi? Adquirir mais conhecimento. É sobre o conhecimento, Grazi, mas ele está dizendo que a pessoa tem que adquirir mais conhecimento nessa hora? Lê a frase toda em voz alta. Aprenda comigo, senão pelos seus ensinamentos, ao menos pelo seu exemplo, como é perigoso adquirir conhecimento. Tá, o que ele quer ensinar? Posso, prof? Pode. Que às vezes, quanto mais a gente adquire um conhecimento, mais a gente pode estar se prejudicando, porque a gente pode usar esse conhecimento para uma coisa ruim ou pode ter uma coisa errada. É isso, tá? Esse cientista,
Quando ele viu o monstro que ele fez, ele roubou os cadáveres, e com esses cadáveres ele pegou um pedaço daqui e dali, e criou um monstro, quer dizer, criou uma criatura, um ser. E quando esse ser se levanta, e depois vai ter a história toda do Frankenstein, que é maravilhosa, ele se arrepende, o cientista se arrepende, porque, assim como o Golem, o que começa a acontecer com essa criatura, vocês acham? Já que está sendo comparado com o Golem. Perde o controle. Isso, muito bem, Sofia. O criador perde o controle, e a criatura começa a querer ter vida própria. E a vida própria do Frankenstein acaba sendo muito perigosa. Então ele diz nessa hora, aprendam comigo. Se não for o que eu estou ensinando, pelo menos pelo meu exemplo, pela coisa que ele fez. Aprendam que adquirir conhecimento é perigoso. Tá? Então, é claro que ele estava num momento, é como quando a gente faz uma coisa errada, naquela hora a gente pensa, nunca mais vou fazer. Por exemplo, se a pessoa come demais, fica toda com dor de barriga, ela, nunca mais vou comer tanto. Mas depois, quando aquilo passa, ela faz de novo, né? Ô, prof. Fala. Teve uma vez, né, que é bem essa coisa que tu falou, que depois de fazer uma coisa errada, nunca mais faz. Teve uma vez que eu comi uns 6 pastéis, né, e esqueci que tinha pro meu pai, que tinha que deixar pro meu pai. Daí, tipo, de noite, depois, um tempo depois, quando eu tava com a minha mãe, sabe aquelas novelas que daí tinha uma moça tinha explodido numa novela. Daí eu perguntei assim pra minha mãe, eu tinha uns 5 anos, 6 anos. Eu perguntei, mãe, por que ela explodiu? Daí a minha mãe falou, é porque ela comeu 6 pastéis de uma vez. Daí eu fiquei assim, ó. Conheço. Tá. E agora tem uma frase que eu quero que vocês todos ouçam. Todos. Fiquem bem ligados, porque a gente vai trabalhar sobre ela. Quem é que vai ler para nós, que não leu ainda nada? Um voluntário. Pode ser eu, prof, eu não li nada. Vai. Pedro Blom, já está melhor aí o negócio? Já vai poder continuar? Vai, Bernardo. Essa próxima, né? É. O homem que acredita que sua cidade natal é o mundo que tem mais chances de ser feliz do que Não. Volta que tu leu uma palavra que não tem. Começa de novo. É porque tu disse que tem, vai mudar o sentido. Começa de novo, desculpa. O homem que acredita que sua cidade natal é o mundo que o mundo tem mais chances de ser feliz do que aquele que aspira a tornar-se maior do que a sua natureza lhe permite. Vejam só, é uma frase comprida, mas é uma frase dita pelo mesmo cientista que disse assim, é perigoso adquirir conhecimento, né? Com essa explicação que a Helena deu, bem certinha. E agora o Daniel vai ler de novo essa mesma frase, nós vamos ler várias vezes, enquanto vocês pensam em cada pedaço. Depois da palavra mundo, façam uma pausa, como o Bernardo fez agora. Vai, Daniel. Daniel? Vai, João Gabriel. O homem que acredita que sua cidade natal é o mundo tem mais chances de ser feliz do que aquele que aspira a tornar-se maior do que a sua natureza lhe permite. Muito bem. O que quer dizer aspira nesse caso aqui? Kian, lê a mesma frase, trocando a palavra aspira por um sinônimo. Mas eu não sei qual seria o sinônimo. Quem é que pode chutar um sinônimo que acha que funciona aqui? Tende. Hã? Tende a ser... Tende, deixa eu ver. Do que aquilo que tende a tornar-se... Não. O que é quando a gente aspira a uma vida melhor? Quem é que sabe o que é? A gente tem?
A gente. Não é Reflete. tipo quer, mas a gente Quer ter. deseja. Quer ter, deseja, sonha, muito bem. Aspirar a alguma coisa é isso, tá? É querer, desejar, sonhar. Então, o Kian vai ler de novo a frase, trocando essa palavra por um sinônimo. Fazendo uma pausa depois da palavra mundo. Tá. Peraí que agora eu me perdi na hora que eu tava olhando pra tela. Ô, prof, eu me perdi quando eu tava olhando pra tela. Lá em Onde? cima, lá em cima. O homem que acredita que sua cidade, na segunda página, Ah, tá. O homem que acredita que sua cidade natal é o mundo tem mais chance de ser feliz do que aquela que... do que tenta tornar, que sonha, sonha se tornar um mundo maior do que ela. vai até o fim. Sua cidade natal, o mundo tem mais chance de ser feliz daquele que sonha a tornar-se maior do que a natureza lhe permite. Vocês entenderam o que esse personagem quis dizer com isso? Entenderam? Porque a tarefa vai ser isso, vai ser explicar essa frase. Vai ser comentar, desenvolver as ideias, escrever 3 parágrafos sobre essa frase. Tá? Vai lá, continua. Isabela Florencio, pode ler para nós? O último parágrafo. É claro que a ciência produziu inestimáveis avanços para a humanidade, muitas vezes desafiando proibições impostas pelas religiões ou por superstições. Por outro lado, a história dos monstros criados pelo ser humano são uma excelente reflexão de como a capacidade criativa da humanidade, que gera tanto a cura de doenças fatais quanto vírus para serem usados em guerras, sem parâmetros éticos para voltar-se contra nós. Pode, pode voltar-se contra nós. Vocês entenderam esse parágrafo? Evelyn? Uhum. Evelyn? Oi. Relê a última frase ali. Por outro lado... Por outro lado, as histórias dos monstros criados pelo ser humano são uma excelente reflexão de como a capacidade criativa da humanidade, que gera tanto a cura de doenças fatais quanto vírus para serem usados em guerras, sem parâmetros éticos para voltar-se contra nós. Mas está escrito para, é a segunda vez que alguém está lendo e lê para voltar-se. É para no livro de vocês? Pode, né? Pode voltar-se contra nós. Pode voltar-se contra nós. Agora, a próxima pessoa que vai ler vai pular o trecho que está entre travessões, vai fazer de conta que aquilo ali não tem, vai pular aquilo ali. Sofia, lê a mesma frase, pulando aquele trechinho ali. Sofia? Eu leio. A Sofia está aí. Sofia? Posso? O que aconteceu, Sofia? Vai, Bernardo. E João Pedro depois vai ler só o trechinho entre travessões. Por outro lado, as histórias dos monstros criados pelo ser humano são uma excelente reflexão de como a capacidade criativa da humanidade, sem parâmetros éticos, pode voltar-se contra nós. Fez sentido a frase agora? Entenderam? Entenderam que aqueles travessões podem, na hora que eu estou estudando um texto, para entender melhor, eu posso primeiro ler com o travessão, depois eu leio pulando o travessão, como se ele fosse uns parênteses, para entender que a continuação, a capacidade criativa da humanidade, se a pessoa não tiver parâmetros éticos, não tiver uma noção do que é certo e o que é errado, pode se voltar contra nós. Para que serviu aquilo que está entre os travessões, que o João Pedro vai ler agora? Dar exemplos? Para dar exemplos, muito bem. Vai, João Pedro. Tá vendo? Oi?
Quais são os exemplos, João Pedro? Que gera tanto a cura de doenças fatais quanto vírus para serem usados em guerras. Ótimo. Então, esses são os exemplos da capacidade criativa da humanidade, que consegue criar cura para doenças, mas também consegue criar doenças, né? Consegue criar guerras, consegue criar armas de guerra, tipo vírus. Tá? Ainda mais para nós agora, o vírus dá muito medo. João Gabriel, lê para nós a primeira frase desse último parágrafo. Noah, a primeira frase do último parágrafo. É claro. Não, eu posso ler, prof. Eu só tinha... Opa, eu sei, vai. Abre tua câmera. Eu já falei que minha câmera não dá. Tá, então vai. Depois eu ajeito minha câmera. É claro que a ciência produziu inestimáveis avanços para a humanidade, muitas vezes desafiando proibições impostas pelas religiões ou por superstições. Tá? Então, aqui, o que quer dizer desafiando nesse caso aqui? Indo contra, né? Indo contra as superstições, indo contra as religiões, a ciência produziu avanços inestimáveis, ou seja, que não dá nem para a gente avaliar quanto isso valeu, tá? Bom, eu vou botar no Classroom a tarefa sobre aquela frase e vocês vão fazer e me mandar, tá bom? Bate. Tá, prof, eu não entendi muito bem o que é para fazer. É para explicar aquela frase? Eu vou botar no Classroom, tá? É para escrever 3